E aí, gente, sábado vamos falar de Grêmio, porque falta um dia para o Grenal do Campeonato Brasileiro, o primeiro Grenal de 2021, ainda válido pela temporada de 2020. Vamos falar sobre esse assunto agora e precisamos falar de algumas coisas que não são legais em Grêmio e Inter. Vamos entender sobre isso agora. A base colorada e a base gremista. O tempo de resposta e o tempo que se sobe os jogadores da base. Porque o Inter está subindo antes e o Grêmio demora para subir seus jogadores. É sobre isso que a gente fala agora aqui na sua Hora de Grêmio. Falando de Grêmio no YouTube. E aí, gente, sábado de informações. Vamos começar o sábado falando um pouco do Grenal de amanhã, o Grenal pelo Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde no Beira-Rio, onde Inter e Grêmio podem definir de fato suas participações no Campeonato Brasileiro, aonde o Inter, se ganha o Grenal, praticamente encaminha o título do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio precisa ganhar para continuar vivo pela briga pelo título, ou se perder praticamente dá adeus ao título e vai brigar só pela vaga de Libertadores. Vamos falar também dos meninos que o Inter vai botar em campo e dos meninos que o Grêmio não vai colocar em campo. Por quê? Qual a diferença? Vamos falar sobre isso agora. Gente, o Grêmio amanhã vai ter em campo Matheus Henrique, pode ter em campo Darlan, pode ter em campo PP, mas não vai ter em campo Elias, não vai ter em campo Fernandinho, não vai ter em campo Juan, e não vai ter em campo Adriel, não vai ter em campo tantos meninos que já poderiam estar no time principal, no time profissional. E por que a gente fala isso agora? Porque o Inter vai ter principalmente 2 jogadores que participaram da mesma Taça São Paulo que o Grêmio participou, qual os 2 fizeram a final vencida pelo Inter. Gente, amanhã o Inter no Grenal do Campeonato Brasileiro vai colocar em campo Praxedes, titular hoje absoluto do time do Inter, e Peglow, ambos com 18 anos, ambos destaque da Taça São Paulo. E o Grêmio nessa mesma Taça São Paulo teve o destaque de Elias, teve o destaque do Diego Rosa, que já foi vendido, sequer foi aproveitado, e o Grêmio não subiu esses jogadores. O Elias, por exemplo, fez uma Taça São Paulo gigante. Ele era para ter terminado a Taça São Paulo e ido direto para o profissional, mas daí não. O Grêmio ainda deixou ele no time de transição e está preferindo colocar muitas vezes Robinho, Tassiano, trouxe Luiz Fernando e entre outros. Gente, por que a diferença? O Inter, daí muitos vão falar, não, mas o Inter é porque não tinha jogador, é porque não tinha contratado. Não, mentira. O Inter deu oportunidades para vários jogadores, principalmente Praxedes e Peglow, que fizeram a mesma Taça São Paulo que Elias, Diego Rosa e outros tantos que o Grêmio teve. Gente, por que o Grêmio não subiu Elias até hoje, sendo que a gente pede há muito tempo o Elias no time profissional do Grêmio? O Diego Rosa foi vendido, sequer foi aproveitado no time de cima. Podemos falar de outros também, podemos falar de TT, podemos falar de vários outros jogadores que o Grêmio não aproveita e empresta. Por exemplo, Léo Chu, nem no profissional tinha chegado, foi emprestado e agora sim, agora volta do Ceará e parece que vai ser utilizado. Gente, por que tem que fazer isso? Por que não botou o Léo Chu no time profissional?
para ele ganhar ritmo. Por que que o Grêmio, por exemplo, o destaque da última temporada do Grêmio foi o Ferreira, mas o Ferreira tem 23 anos e o Ferreira nem titular é. A diferença, Elias tem 18 para 19 anos. Por que que esse menino já não está no profissional? Por que que Diego Rosa, com 17 para 18 anos, quando fez uma Taça São Paulo fenomenal, também não foi, não subiu para o profissional também? Por que que TT não foi aproveitado por Renato, foi vendido para a Europa, foi vendido para o Shakhtar e está voando na Europa, com os gigantes da Europa toda querendo TT? Por quê? Precisamos pensar nesse assunto, precisamos rever. O Grêmio nos últimos anos tem revelado muitos jogadores, sim, revelou Everton, revelou PP, revelou meninos que já estão na Europa, revelou Pedro Rocha, revelou vários jogadores, mas nenhum abaixo de 20 anos. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual jogador que vocês lembram que o Grêmio revelou nos últimos anos abaixo de 20 anos de idade. O Grêmio não renovou, o Grêmio não subiu nenhum jogador do time de transição, do time de base do Grêmio com menos de 20 anos de idade para o profissional. O Inter tem Praxedes e Peglow com 18 anos já no profissional se destacando. O Grêmio precisa rever isso, porque o Elias poderia muito bem amanhã fazer a sua estreia em Grenais. Por quê? Claro, ele poderia jogar no lugar de Alisson, ele poderia ser, por exemplo, uma opção no banco para segundo tempo, para fazer uma mudança de atitude, uma mudança de ares. Por que que o Elias não está no profissional? Amanhã o Grêmio pode ter dificuldades para botar os seus volantes. Por que que Fernandinho não está com o time profissional também? Por que que o Diego Rosa não subiu também e foi vendido sem sequer atuar no time profissional? O Grêmio precisa mudar isso. Vamos torcer para que isso aconteça, porque eu acho que o Grêmio está subindo seus jogadores atrasadamente. O Grêmio precisa subir seus jogadores mais cedo, com 18 para 19, com 20 anos. Daí se discutem por que que o Grêmio está vendendo o PP agora com 23 anos só por 15 milhões de euros, por causa da idade. Everton foi vendido também, mas a idade já estava além. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 40, 50 milhões de euros, porque o Vinícius Júnior tinha 17 anos de idade. O São Paulo vendeu o Antony com 18 anos de idade. Entendeu? Essa é a diferença. O Grêmio precisa entender isso e precisa mudar já. Gente, o Grêmio amanhã no Grenal deve ter, vamos esperar que sim, ainda não é confirmado, mas deve ter a volta de Jeromel, deve ter desde o início o Maicon, deve ter Matheus Henrique também, que ainda preocupa, mas deve ter Matheus Henrique, deve ter o senhor Jean-Pierre, que participou de baladinha, mas que já deu explicações, disse que está arrependido. Deve ter Jean-Pierre no time titular, deve ter Diego Souza, deve ter Alisson, deve ter PP. A gente fala sobre isso mais pra frente durante o dia. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. Sigam nossas redes sociais, Twitter e Instagram. É o mesmo login em qualquer uma das duas, é facinho, é @HoraDeGrêmio, segue lá, que lá a gente fala de Grêmio também. Valeu, gente! A gente continua nesse sábado trazendo mais informações. Essa foi a sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. Valeu! Fui!